Olá, viva. Ricardo Ferreira da agência Lusa. Jogo para fechar esta primeira volta do campeonato. O Boa Vista procura certamente aproveitar a embalagem anímica deste último jogo frente ao Porto. Que dificuldade espera em Vizela frente a um adversário que, por um lado, teve uma troca recente de comando técnico e que poderá, de certa maneira, apresentar novas ideias, e depois, por outro lado, teve um jogo a meio da semana para a Taça. Até que ponto isso poderá influenciar esta visita do Boa Vista? Relativamente à troca de treinador do adversário, dizer que espera um adversário renovado, com algumas ideias que conferem uma plasticidade na sua dinâmica ao longo do jogo, e que por vezes causa dificuldades um pouco inesperadas em relação à forma de abordar, de travar essas mesmas dinâmicas. Um adversário que gosta de jogar, que procura ter bola, que gosta de alguma forma convidar o adversário a pressionar um pouco mais alto para conseguir encontrar depois ali espaços entre linhas para queimar estas primeiras linhas de pressão, e depois então aí sim acelerar, obrigando o adversário a percorrer 30, 40 metros, muitas vezes atrás do prejuízo. É uma equipa que explora muito o jogo interior para depois acelerar por fora. Portanto, essas dinâmicas já estão associadas à entrada do novo treinador, e isso é visível. Relativamente à pergunta do jogo durante a semana, julgo que duas situações a referir. A primeira, o facto de terem mudado muitos jogadores. Portanto, alteraram ali muitos jogadores. Portanto, do ponto de vista do impacto físico, da gestão, não terá qualquer influência no jogo de amanhã. No que diz respeito ao campo motivacional, acho que sim. Ganharam o jogo, conseguiram progredir na Taça Portugal, e portanto, esse impacto positivo será levado para o jogo de amanhã, com certeza. O facto da distância pontual entre as duas equipas não ser muito, e de uma possível vitória do Boa Vista poder aumentar ou fosse a distância pontual para a zona de perigo, reveste este jogo de uma maior importância? Eu acho que os jogos têm todos a sua importância no que diz respeito à sua preparação. No que diz respeito à questão pontual, nós tentamos de alguma forma, falamos disso, os jogadores percebem essa situação, mas tentamos deixar para segundo plano, não desfocando o nosso trabalho diário e semanal daquilo que são os nossos objetivos no que diz respeito à construção da equipa e depois aos 3 pontos a conquistar no fim de semana seguinte. Acho que mais a valorizar a questão dos últimos jogos, sendo duas equipas que vêm de 2 resultados positivos, do que propriamente a distância pontual, porque se reparar, temos ali uma série de equipas muito próximas. É verdade, sim senhor, que em caso de vitória do Boa Vista, que é para isso que vamos trabalhar, esse fosso vai-se acabar, mas de qualquer forma está muito longe de ser determinante no que diz respeito à classificação. Portanto, mais preocupados, mais focados na construção da equipa, das ideias, em manter a equipa unida e preparar o caminho de uma forma bem estruturada e sólida em relação àquilo que por aí vem. Estas últimas semanas têm convivido com várias baixas. Esta semana volta a ter mais um caso no departamento clínico. Numa fase em que o Boa Vista ainda está a processar aquela mudança de comando técnico, nota-se uma fidelidade às ideias que já vinham desde o início da época, mas perante este quadro de ausências e de jogadores que têm sido influentes, o que é que tem procurado fazer de diferente face à base que já vem desde o início desta época? Como eu tive a oportunidade de dizer anteriormente, aproveitar aquilo que de bom tinha sido feito e conferir algumas nuances, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo, de forma a conferir o nosso cunho, o meu cunho pessoal neste caso. Obviamente que esses percalços que têm ocorrido nos últimos tempos me, de alguma forma, obrigam a fazê-lo de uma forma ainda mais pausada, mas de qualquer forma aquilo que eu noto é que a equipa está a receber bem as ideias que têm sido passadas ao longo das sessões de treino e a evoluir no sentido bastante positivo em relação à ideia global de jogo. Portanto, e as questões das ausências, obviamente que nos obrigam a uma ginástica mental e de alguma forma depois na questão do campo igual, para fazermos as adaptações
mas sempre pegando nisso de uma forma positiva, porque a ausência de uns, ou os percalços que acontecem com uns, são as oportunidades que nós damos a outros jogadores, ou que outros jogadores têm, sempre no sentido de crescer e não de tapar um buraco ou de ocupar uma posição como unicamente um recurso. Ok, no momento é um recurso, mas serve como um crescimento e como a aquisição de ferramentas que lhes poderão ser úteis mais à frente e durante toda a sua carreira. E é nesse sentido que nós temos aproveitado esta questão e esta obrigatoriedade de nos ajustarmos aqui ou acolá ao longo das semanas. Além desta baixa do Pedro Malheiro que decorre deste último jogo, há mais alguma baixa? E depois, por outro lado, se dos lesionados que tinha face a esse último jogo, se há algum recuperado para este jogo em Vizela? Temos a questão o único que está em processo de saída do processo de recuperação é o Salvador Agra. Portanto, integrou aqui durante esta semana 2 treinos, está ainda em dúvida. Vamos ver o que é que vamos fazer em relação a ele. O Pedro Malheiro é uma questão que portanto, vem do jogo anterior e que se mantém, obviamente, inapto para este jogo. Estamos ainda também num mês que é marcado por muita agitação no que diz respeito a possíveis entradas e saídas. É uma realidade comum em qualquer equipa. Do lado do Boa Vista há este impedimento de inscrição de novos jogadores. Nas conversas que vai tendo com a SAD, o que é que lhe é dito em relação àquilo que será o plano para o Boa Vista no que diz respeito à atuação neste mercado? Há possibilidades de haver reforços? O que é que poderá dizer em termos de possíveis saídas? O que é que poderá acontecer até ao final deste mês no que diz respeito à atuação do Boa Vista no mercado? O que poderá acontecer está nas mãos da administração e compete-lhes a eles decidir. Sinceramente, não é uma preocupação que nos acompanhe no dia-a-dia, porque foi desta forma que iniciamos aqui o nosso percurso, olhando para os jogadores que temos ao dispor, de uma forma muito objetiva e sem qualquer tipo de desculpas, que vamos trabalhar. É com o objetivo diário de os potenciarmos e de os melhorarmos, fazendo-os crescer, que temos portanto, o nosso moto de trabalho, é exatamente olhando para isso, e as questões das entradas ou saídas deixamos completamente ao lado. Não fazemos desse tema um tema diário, no que diz respeito à conversa entre a equipa técnica e a administração. Olhamos de uma forma muito objetiva para o que temos à nossa frente, tentando então valorizar os ativos de Boa Vista e deixando qualquer eventual acontecimento para as mãos de quem decide e de quem manda, sem que isso nos acarrete uma preocupação adicional, a não ser as tais preocupações do profissionalismo, do processo de treino, da evolução, do crescimento da equipa, da valorização dos jogadores também. Claro. Feito? Ok, obrigado.